Continuamos a nossa aula de História da Igreja, chegamos ao Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia é um grande cume, um grande ápice da teologia e do magistério católico. Graças a Deus tivemos Calcedônia e isso nos dá um grande equilíbrio na nossa fé, a nossa fé calcedoniana. Tá? As consequências históricas que vieram depois foi de divisões na igreja, né? Infelizmente, houve divisões, mas é importante a gente notar que as divisões, no fundo, tiveram uma razão de ser mais política do que doutrinal, em muitos aspectos. Por exemplo, a divisão que houve com a igreja copta. Vocês sabem o que quer dizer que copta tem a ver com Egito, né? Copta. C-O-P-T-A. Vocês vão e tiram o C e o O. As línguas semíticas têm as vogais variáveis, né? Então você tem aqui a palavra Egito. Egipto, né? Só transformar o C em G, o C de copta, você transforma num G, né? Que, né? Gui, Gipto, Quipto, tá? Copta. Egipto, Quipto, copta. É a mesma raiz. A igreja copta é a igreja do Egito. A igreja do Egito, vocês sabem muito bem, Patriarcado de Alexandria, qual era a tendência deles, né? A tendência deles era monofisita. Então os coptas, teologicamente, ficaram monofisitas. Aí o que aconteceu? Quando, depois de alguns séculos, finalmente eles resolveram o problema dos monofisitas no Egito, os coptas continuaram ainda na Etiópia. Então ainda hoje, não é, aquela região da Somália, da Etiópia, não é? O chifre da África. Não sei se vocês já viram que no mapa da África, né, essa região é um chifre. Aqui, ó. Tem um chifre ali. Em italiano se chama il corno d'Africa. Corno d'Africa. Corno é chifre, né? Então, o chifre da África ali. Aquela região é uma região onde existem cristãos coptas. E segundo a lenda, a Arca da Aliança, não tem os caçadores da Arca Perdida, né, do Indiana Jones? Então, segundo a lenda, a Arca Perdida está ali, com os coptas. Existe ainda hoje um templo onde somente um sacerdote é que entra. E quando ele morre, aí ele deixa um herdeiro. Segundo ele, está lá dentro daquela igreja. Uma igreja, um lugar onde só ele entra. Ninguém mais pode entrar. A Arca Perdida está lá. Porque quando Salomão construiu o templo, não é? Quem que foi lá visitar Salomão? Foi a rainha de Sabá. A rainha de Sabá era de lá, da Etiópia. Então, quando destruíram o templo de Salomão, os sacerdotes fugiram para o Egito e depois para aquela região da Etiópia e entregaram lá para os descendentes da rainha de Sabá para cuidarem da Arca da Aliança. Essa é a lenda, né? Claro que isso não tem comprovação científica nenhuma e é evidente que eles nunca vão deixar nenhum arqueólogo entrar lá dentro para fazer uma verificação se a arca realmente existe, né? Então, por enquanto, é lenda, tá? Então, os caçadores da Arca Perdida vão ter que entrar lá dentro para encontrar a arca
da aliança. Então, eles são monofisitas, os coptas. Tá? Mas vamos lembrar que a Etiópia já ficava fora do Império Romano. Era uma região que já estava fora. A mesma coisa, os armenos. A mesma coisa, o Irã. Não é? Todas essas regiões que estavam fora do Império Romano adotaram ou uma teologia nestoriana ou uma teologia monofisita. Então, na verdade, a razão destas igrejas serem nestorianas ou monofisitas eram razões muito mais políticas do que teológicas. Por quê? Porque o rei da Pérsia não permitia que os seus súditos tivessem a mesma religião do imperador de Bizâncio. Porque como é que vai ter a mesma religião? Se tiver a mesma religião, vai ter o mesmo governo. Vocês lembram que havia uma união igreja-estado, né? Se tiver a mesma religião, vai ter o mesmo governo. Então vamos ter uma religião diferente. Então precisava de ter esse vínculo de igreja e Estado. Ora, se você podia ter a mesma igreja, então era para ter o mesmo Estado. Isso significava um certo imperialismo. Então vamos ter que criar uma igreja diferente. Então por isso surgiu essas igrejas de tendência nestoriana e de tendência monofisita, que perduram até hoje. Claro que bastante enfraquecidas, porque toda essa região foi invadida pelos muçulmanos. Não é? Tudo isso, hoje em dia, as populações maiores são dos muçulmanos que não perguntam muita opinião na hora de converter as pessoas. Eles convertiam na espada mesmo, né? Então, é por isso que conseguiram subjugar todas essas áreas. Bom, depois nós iremos ver como essas consequências políticas foram importantes no século seguinte, principalmente no final do século, início do século VII, VI para VII, com São Máximo o Confessor. Tudo bem. Teologicamente falando, porém, o que é importante que fique bem claro para nós, que estes conflitos doutrinais destes primeiros concílios, os 4 primeiros concílios, esses conflitos doutrinais são importantes para nós espiritualmente. Que lições nós podemos tirar disso tudo? Primeiro, nós temos que entender que os grandes argumentos e o grande drama que estava atrás desses conflitos, dessas heresias, era um drama soteriológico. O que é soteriologia? Alguém se recorda? Estudo de quê? Da salvação, né? O estudo da salvação. Soter, né? Quer dizer a salvação, o Salvador. Soteriologia. Ora, o que é que está em jogo aqui? A nossa tendência hoje em dia, quando a gente ouve falar dessas heresias, é dizer, isso tudo aí é uma conversa, né? Para boi dormir, o pessoal fica brigando com palavras. A nossa tendência é a gente reagir como Constantino reagiu a primeira vez quando ele ouviu falar que o bispo Alexandre de Alexandria estava tendo um conflito com um presbítero de Alexandria chamado Ário, né? Ele escreveu uma cartinha dizendo, olha, eu sei que vocês estão aí brigando, mas para com essa história de briga por palavras, né? Isso é briga de palavras. Isso não quer dizer nada. Então, o mundo
E nós temos essa tendência de achar que são briguinhas bestas por palavras. Mas não são briguinhas bestas por palavra, porque o que está em jogo, pessoal, é a nossa salvação. É a nossa salvação. É a mesma coisa que está em jogo hoje em dia, quando as pessoas têm atitudes diante das várias religiões. Nós estamos agora numa época onde está na moda o macroecumenismo, né? Todo mundo se salva. O importante é a gente ser bastante aberto. Não tem problema nenhum, todo mundo vai se salvar, qualquer religião serve. O importante é ter uma religião e não querer excluir as outras religiões, porque nós temos que ter tolerância para com as outras religiões. Não é isso? Muito bem. Problema, meus senhores. O problema é que o que está em jogo aqui é a nossa salvação. Vamos analisar, para a gente entender esses conflitos, não é, de Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, para nós entendermos, vamos entender um conflito atual e depois a gente vai e volta lá atrás, tá bom? Vocês já viram certamente por aí, em alguma estrada, algum cartaz, né, pichado em algum muro, em alguma rocha, né, essa frase, só Jesus salva. Já viram essa frase? Muito bem, só Jesus salva. A pergunta é, por que é que só Jesus salva? Vocês acreditam que só Jesus salva? Acreditam que só Jesus salva? Vamos entender por que é que só Jesus salva. É verdade que só Jesus salva. Mas por quê? Porque Deus acordou um dia de manhã mal-humorado, domingo de manhã, lá estava Deus de cara inchada, entediado e com raivinha. Aí chegou e disse, né? Eu vou passar um decreto aí para atrapalhar a vida desse povo, que eu estou com raiva deles. Só Jesus salva. Maomé não salva, Confúcio não salva, Buda não salva, ninguém mais salva. Só Jesus salva, pronto, acabou. Tá achando que é fácil? Não, eu vou fazer a vida deles ficar difícil. Será que foi uma veleidade de Deus? Um despotismo, né? Onde Deus, assim, num acesso de mau humor, resolveu complicar a nossa vida? Para responder essa pergunta, por que é que só Jesus salva? Nós temos que entender primeiro o que quer dizer a palavra salvação. Porque vejam, quando aqueles terroristas se jogaram com um avião no World Trade Center, nos Estados Unidos, e derrubaram os 2 prédios, matando milhares de pessoas, qual é o resultado daquilo ali para eles? Eles acham que porque são mártires da jihad, da guerra santa, que eles irão receber lá do outro lado um paraíso, não é? Em que cada um deles estava esperando 100 virgens, não é? Para viver a felicidade nesse paraíso. Só que acontece o seguinte, gente. Esse tipo de coisa, mesmo no islamismo, não pode ser levado ao pé da letra. Porque se você leva uma coisa dessa ao pé da letra, esse céu que você está esperando é muito pouco celeste. Isso acontece também dentro do cristianismo, não é? Existe o milenarismo, já ouviu falar do milenarismo? Milenarismo é assim, vai haver um reino de Deus durante 1000 anos em que nós vamos viver um paraíso aqui na Terra. Vai ser uma beleza, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter nada, vai ter só prosperidade, todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ter saúde, só vai ter paz e alegria, vai ser o reino de Cristo aqui na Terra. É como o paraíso das testemunhas de Jeová, né? Ou dos mormons.
É um paraíso terrestre aqui, vai ter um negócio aqui, vai voltar Jesus e nós temos que estar prontos, porque vai ter um mundo, né, como naquelas revistinhas que esse Testemunho de Jeová distribui por aí, só mostra aquele paraíso terrestre, né, aquelas menininhas loirinhas brincando na grama com os animaizinhos e todo mundo feliz, contente, porque vai ter o paraíso aqui na Terra. Está entendendo? Gente, todas estas concepções de paraíso, se nós não considerarmos isto como sendo uma analogia, uma metáfora de paraíso, é muito pouco. Ou seja, o que é salvação? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, anote aí. Salvação não é este mundo melhorado. Está entendendo? Você pode pensar esse mundo o melhor possível, como os espíritas pensam. Ah, eu vou passar para o andar de cima. E o andar de cima o que é? É um mundo melhor do que esse. Tá? Gente, este mundo melhorado, pode pegar esse mundo e melhorar 1 milhão de vezes. Não é 100 vezes, não é 1000 vezes, é 1 milhão de vezes. Pega este mundo e melhore este mundo 1 milhão de vezes em tudo. Mesmo assim, nós estaremos insatisfeitos. Por quê? Porque o ser humano é insatisfeito com qualquer criatura. Nós, seres humanos, temos no nosso coração um vazio infinito que só será preenchido pelo infinito. Está entendendo? Se vocês pegarem, o mar não é infinito, né? Mas vamos fazer uma comparação. Faz de conta que ele é infinito. Se vocês pegam num mar infinito, ao invés de um grãozinho de açúcar, vocês pegam 1 milhão de grãozinhos de açúcar, mesmo assim, vai diluir no mar e acabar, né? Não tem nada a ver. É a mesma coisa, nós temos esta vontade infinita. Nós não nos contentamos com aquilo que é limitado. Você pode ser o homem mais rico do mundo, você sempre estará insatisfeito. Você pode ser a pessoa mais linda do mundo, mais cheia de saúde, você sempre estará insatisfeito. Você pode ser a pessoa mais famosa, mais poderosa, você sempre estará insatisfeito. Você pode se casar com uma pessoa ou com um harém, você sempre estará insatisfeito. Esta insatisfação é a condição do homem nesta terra e em qualquer terra, mesmo que ela seja melhorada. Por quê? Porque nós fomos feitos para Deus e o nosso coração estará inquieto enquanto não repousar em Deus. Conhecem essa frase, por acaso? Evidente que sim. Né? Esta inquietação nossa significa que o mundo melhorado não basta. Este mundo 1 milhão de vezes melhor, tá? Este mundo 1 milhão de vezes melhor ainda é um mundo limitado, ainda é um mundo que é criatura, ainda não é Deus. E quem foi feito para Deus ficará insatisfeito. Tá entendendo? Você foi feito para Deus. O seu coração só repousará nele. E enquanto você não estiver vivendo a vida de Deus, você não será satisfeito. Ora, isto cria um abismo infinito entre nós e a felicidade. Entre nós e a salvação. Por quê? Porque eu não estou dizendo que Deus está distante 1 milhão de anos-luz. Gente, se a gente tivesse um foguete que andasse na velocidade da luz, se Deus estivesse distante 1 milhão de anos-luz, nós não chegaríamos lá.
Mas se a gente conseguisse fazer um foguete e as pessoas se reproduzissem, né? E a geração em geração, geração em geração, 1 milhão de anos depois, chegava a Deus. Só que Deus não está a 1 milhão de anos-luz de distância. Deus está numa distância infinita. Entende? Não tem condições. É aqui que está a primeira, essa realidade do homem. Esta é a experiência fundamental do ser humano. Nós somos feitos para o infinito e o infinito não está à disposição. Nós somos feitos para a felicidade perfeita, eterna, sem ruga e sem mancha. E ela não está à disposição. É por isso que nós precisamos ser salvos. As pessoas não entendem o que é salvação. Porque as pessoas pensam assim: eu preciso ser salvo porque eu pequei. Porque se nós não tivéssemos pecado, nós não precisaríamos de Salvador. Meu irmão, mesmo que o mundo não tivesse pecado, mesmo que Adão e Eva não tivessem pecado, nós precisaríamos de salvação mesmo assim. Porque não é porque você é puro que você merece viver a vida de Deus. Você merece viver uma vida humana. Só que acontece que não existe felicidade natural para o ser humano. Aqui que está a grande dificuldade das pessoas perceberem isso. Não existe felicidade natural para o ser humano. Só existe felicidade sobrenatural, ou seja, só existe felicidade se Deus, com a sua graça, descer, vier me buscar e me levar para Ele, porque eu não tenho condições de chegar lá. Pela minha natureza, não. A vaca que está aí, no pasto, ela está na sua felicidade bovina. Ela tem sombra, água, capim, sal para lamber, né? Uns suplementos alimentares aí. Depois, de vez em quando ela dá, né, tem umas relações sexuais com um touro, nasce um bezerrinho, o bezerrinho mama nela e ela é uma vaca feliz. Ela está na sua felicidade bovina. A vaca não se angustia, a vaca não fica deprimida, a vaca não tem falta de sentido de vida. Tá? Não tem. Está na sua felicidade bovina. O ser humano não é assim. O ser humano não tem condições de ser feliz desse jeito. Pode dar a ele as condições ideais de vida aqui nessa terra, ele estará descontente, porque nós somos feitos para Deus. Não houvesse pecado no mundo, nós tivéssemos um mundo que fosse uma beleza, gente, onde todo mundo só se amasse, se perdoasse, se quisesse bem. O paraíso, a utopia. Esta utopia, mesmo assim, seria insatisfatória. As pessoas não estariam felizes em plenitude. Por quê? Porque o homem não se contenta com o limitado, ele só se contenta com o infinito. E isso não é porque eu sou soberbo e pretensioso, qualquer pessoa é assim. Isto é algo que você pode experimentar, que você pode tocar com a mão na sua vida. Quantas vezes você já ficou namorando uma coisa na vitrine do shopping? Pensando, quando eu tiver eu vou ser feliz. Vai lá, arranja o dinheiro, compra e a felicidade não vem junto. Tá entendendo? Não vem junto.
Quantas vezes você acha, mas se eu tivesse uma namorada assim, vai lá namorar com ela e a felicidade não vem. Por que os casamentos hoje em dia não estão dando certo? Por quê? Porque o marido quer cobrar da mulher a felicidade. Não, eu quero a felicidade, você tem que me dar a felicidade. A mulher quer cobrar do marido. Mas, gente, não vai ter. Isso é estupidez. Né? Eu fico, assim, eu fico perplexo com certas expectativas, né? Gente que deixa o sacerdócio, que deixa a vida religiosa, porque eu achei minha alma gêmea, né? O par perfeito, você feliz. Vai, desgraçado, vai lá, casa. Vamos ver a felicidade que chega. Entende? Vamos ver quanto tempo dura. E foram felizes para sempre, né? Veja, gente, eu não sou contra o casamento. O que eu sou contra é a ilusão de nós acharmos que uma criatura preencherá o nosso vazio. Nós temos a primeira condição para você se converter. Vamos dar o primeiro passo da conversão? Vamos dar o primeiro passo? É você entender que esta vida, as criaturas não irão satisfazer o seu coração. Você precisa primeiro ver o estado profundo de indigência e de perdição no qual você se encontra. Você tem que ter coragem de abraçar isso. Coragem de manter os seus pés no chão, porque a sua vida inteira você irá viver na insatisfação de não ter encontrado nada que sacie o seu coração. Se você abraçar isso, você está no caminho da conversão. Já começou. Não é a conversão total ainda, porque você ainda não abraçou Jesus, mas esse é o primeiro passo. O primeiro passo. Por quê? Porque as pessoas não entram no caminho da conversão porque elas preferem a mentira. Elas preferem se iludir. Entendeu? Prefere se iludir. Aí eu vou ser feliz. Aí põe a felicidade numa barra de chocolate, põe a felicidade num carro novo, põe a felicidade em roupa nova, põe a felicidade em sexo, põe a felicidade em fama, em poder, em sucesso, em sei lá o quê, no dinheiro. Põe a sua felicidade em criaturas. Gente, vamos entender uma coisa. Não existem ateus. Só existem idólatras. Não existe gente sem Deus. Só existe gente com Deus falso. Quem se diz ateu não é ateu coisa nenhuma. Ele é simplesmente um idólatra. Alguma coisa ele colocou no lugar de Deus. Está entendendo? Não existe ateu. Ou é você que está no lugar de Deus, ou é o dinheiro que está no lugar de Deus, a sua vontade, a sua liberdade está no lugar de Deus, o sexo está no lugar de Deus, a droga está no lugar de Deus, a fama está no lugar de Deus, alguma coisa está no lugar de Deus. Alguma criatura tomou o lugar de Deus. Não existem ateus. Não existem ateus. Só existem idólatras. Primeiro passo para a conversão é você, corajosamente, você precisa ser homem. Você precisa ser mulher de fibra. Você precisa ser macho. Precisa ser a mulher forte do livro de Provérbios. Para assumir isso. Com coragem. Não é para aquele pessoalzinho delicado assim, que tem aquela alma com a saúde de uma avenca, né? Bate um ventinho diferente, a avenca já fica toda murchinha, assim, acabada. Deprimida. Saúde espiritual de avenca. Não. Você quer se converter, você precisa
ser uma pessoa de fibra. E qual é a fibra que nós precisamos? Nós precisamos da fibra de você ter a coragem de depois pôr os 2 pés no chão. 2. Um não vale, meio pé não vale. Os 2 no chão. E os 2 pés no chão dizem: eu não serei plenamente feliz nesta vida. Nada saciará meu coração. Nesta vida eu vivo um estado de estrangeiro. Nesta vida eu viverei um estado de quem é peregrino, quem está fora de casa. Nesta vida eu viverei aquela situação de o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Lembrem da comparação do ônibus que eu sempre faço. Né? Você vai viajar de ônibus à noite e a cabeça vai. Aí a cabeça vai para frente, não fica. Vai para trás, não fica. Encosta na janela, não dá. Encosta do outro lado, não dá. Você não sabe onde pôr a cabeça a noite inteira. Essa é a nossa condição durante esta vida. Nós não teremos onde reclinar a cabeça e não adianta ficar procurando bode expiatório. A culpada não é a Igreja Católica. A culpada não é sua mãe, seu pai, a educação que você teve, a classe social onde você nasceu. Porque você é negro, porque você é branco, porque você é mulato, porque você é pobre, porque você é sei lá o quê. Entende? Porque nós estamos cheios de procurar bodes expiatórios. O que é essa história dos excluídos, né? O grito dos excluídos. Excluído é uma categoria social inventada pelo senhor Pierre Bourdieu, um comunista francês, cuja finalidade é simplesmente usar esse potencial de insatisfação das pessoas. As pessoas são sempre insatisfeitas por alguma coisa. Eu me sinto excluído porque eu não tenho uma Ferrari. O outro se sente excluído porque é gay. O outro se sente excluído porque nasceu mulher. Outro se sente excluído porque é careca. Todo mundo tem uma razão para se sentir insatisfeito nessa vida, porque todo mundo cria um bode expiatório. Por quê? Porque o idólatra sempre terá um bode expiatório que explica a sua infelicidade. Está entendendo? Eu não sou contra a felicidade das pessoas, gente. Eu sou contra a ilusão de você ficar vendendo ilusão para as pessoas. Não haverá felicidade neste mundo. Não haverá felicidade concedida por nenhuma criatura. A felicidade nesse mundo, ela pode começar. Pode começar. Mas se eu tiver transcendência, ou seja, uma felicidade que não termina aqui. Se eu tiver esperança de salvação. Pode começar. Quando você põe sua felicidade no mundo futuro, um pouco da felicidade de lá transborda para cá. Está entendendo? Um pouco da felicidade que virá transborda para cá. Mas se você colocar sua felicidade aqui, quem quiser se salvar vai se perder. Acabou. Esquece. Então, gente, o que quer dizer só Jesus salva? Nós temos que entender primeiro o que quer dizer salvação. Salvação significa eu viver a vida de Deus. Significa que eu estarei em comunhão com o eterno, o infinito, o absoluto. Que não é uma criatura quem vai me saciar, mas é o Criador que irá me saciar. Isto é a salvação. Se isto não existe, então nós estamos perdidos. Então, a única reação possível é realmente a reação do senhor Jean-Paul Sartre.
Sartre, Nietzsche, Camus e Companhia Limitada, esses grandes filósofos do século XX, ateus, merecem o nome de filósofos não porque eles realmente buscavam a verdade. Eu dou a eles o nome de filósofos porque eu agradeço o serviço que eles prestaram à humanidade, que foi o seguinte: mostrar para a humanidade como é que fica louca uma pessoa que não tem Deus. Eles tiveram a coragem de levar até a última consequência a ausência de Deus na vida. E quando viram que era impossível ser feliz sem Deus, o que é que eles fizeram? Foram para Deus? Não. Eles proclamaram: a vida é uma náusea. A vida é uma angústia. A vida não tem sentido. Proclamaram o quê? A coragem maravilhosa do suicida. Olha que beleza! Suicidar, gente. Isso é uma existência autêntica. A pessoa que se livra da náusea de existir. Eu não escolhi viver, mas eu posso escolher não viver. Louco. Completamente insano. Vejam só. É importante nós entendermos então o que é a salvação. Salvação só tem esta. Menos do que isto, gente, não é salvação. Menos do que isso não é evangelho, é má notícia. Você dizer: olha, você vai ser rico 1000 vezes mais, vai ter prazer no sexo 1000 vezes mais, você vai ter fama 1000 vezes mais, poder 1000 vezes mais, não adianta, a pessoa não vai saciar. Tá? Não vai saciar. Não tem possibilidade. Nós somos feitos por infinito. 1000 vezes mais é pouco. Tá entendendo? Então qual é a única saída? A única saída, gente, é a seguinte: ou Deus vem, ou a gente não vai. Entendeu? Ou Ele veio para nos resgatar, para nos levar para a vida dEle, ou Ele vem viver a nossa vida, para que nós possamos viver a vida dEle, ou então estamos perdidos. Porque se Ele não veio viver a nossa vida, nós estamos sozinhos. Aí nós vamos ter que ficar contentes com esse mundo, e o que é pior, esse mundo não nos dá contenteza. Nós não somos capazes de ficar contentes e contentados com esse mundo. Esse mundo transforma-se numa grande náusea, numa grande angústia, numa grande falta de sentido. Falta de sentido. Então vejam só. Era necessário que Deus viesse. Então é por isso que só Jesus salva. Como é que você vem me dizer que todas as religiões são iguais? Ou você não tem fé, ou você é estúpido. Das duas umas, escolha. Tá? Porque uma pessoa que tem fé enxerga que o cristianismo tem algo que as outras religiões não têm. Nós temos Deus que se fez homem. Nenhuma outra religião tem isso. Buda não é Deus que se fez homem. Confúcio não é Deus que se fez homem. Abraão não é Deus que se fez homem. Só Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Só no cristianismo Deus veio viver a vida do homem para que o homem pudesse viver a vida de Deus. Me explique, seu Maomé. Você que é muçulmano, me explique, por favor.
como é que você vai viver a vida divina lá do outro lado? Não vai. Você vai viver o quê? Ou seja, Deus permanece inacessível mesmo depois no paraíso. Entende? Nós não vamos viver a vida de Deus. Para o muçulmano, não. Nós vamos entrar num lugar melhorado. Entendeu? Que eles expressam esse estado melhor. Vamos admitir que sejam analogias, não é? Essa história do paraíso, das 100 virgens, não sei o que, etc, etc. Mas é um lugar melhor. Mas não é o convívio com Deus. Porque Alá permanece inacessível ao ser humano mesmo depois da morte. Mas é bastante coerente o pensamento deles, porque eles veem que não é possível o homem chegar até Deus. E de fato é impossível o homem chegar até Deus. Mas onde é que está a grande novidade do cristianismo? É que Deus veio até o homem. Ora, como é que você diz que todas as religiões são iguais? Ou você não tem fé que Deus feito homem é Jesus Cristo? E, portanto, todas as religiões são iguais, né? Porque, afinal, se Jesus não é Deus que se fez homem, então ele é igual a Maomé, Buda, Confúcio e Escambau. É ou não é? Ou você não tem fé, ou você é idiota completo, estúpido, e não está enxergando essa diferença. Escolha qual das duas. Ou você é apóstata, ou então herege, ou então nunca foi cristão. Porque sabe que nós cristãos, nós católicos, temos um privilégio, né? Só nós conseguimos ser hereges e apóstatas, né? Porque para você ser um herege, você precisava ser antes católico e depois negar uma verdade de fé. Aí vira herege. Ou, para você ser um apóstata, você precisava ter fé e depois você vai e renega toda a fé. Mas um pagão não consegue ser nem apóstata e nem herege, porque nunca teve fé. Ele é simplesmente pagão, ele nunca creu. Ele é incréu. Tá? Então vejam só. Ou você não tem fé, porque nunca teve, caso do pagão e do incréu, ou porque a perdeu, caso do apóstata. Ou então você ainda tem fé e você é um idiota e não consegue enxergar a diferença. Que é o fato de que Deus se fez homem e que nós seguimos Deus que se fez homem e as outras religiões não seguem Deus que se fez homem. Seguem simplesmente as tentativas humanas de se aproximar de Deus. Essa é a diferença. Podem ler lá a carta, né? A declaração Dominus Jesus, que foi assinada pelo cardeal Ratzinger e publicada por autorização do Papa João Paulo II no ano 2000. A declaração Dominus Jesus faz uma distinção entre ter fé e crer. Ou seja, uma coisa é uma fé, outra coisa é uma crença. Só nós cristãos temos fé. As outras religiões têm crença. O que é fé? Fé é acolher Deus que se revela. E Deus se revelou somente no cristianismo. Claro que no Antigo Testamento, o judaísmo. Tá? Mas isso faz parte de um processo só de revelação. Não são duas revelações. É uma revelação que começou no Antigo Testamento e encontrou o seu ápice em Jesus Cristo. Portanto, só existe revelação no cristianismo. Me desculpem os muçulmanos, mas o Alcorão não é revelação. Nós cristãos não cremos nisso. Isso aí é coisa da cabeça de Maomé. Com todo respeito. Tá? Não, Deus não se revelou ao profeta Maomé. Porque a revelação acontece dentro do cristianismo.
O que é que são essas religiões? São esforços humanos de chegar até Deus. Bem intencionados ou mal intencionados, mas são esforços humanos. E esforço humano chama-se crença. A acolhida da revelação chama-se fé. Se você acolhe a revelação, você tem fé. Se você faz raciocínios para chegar até Deus e funda uma religião, isso chama-se crença. Como Deus não se revelou fora do cristianismo, não existe verdadeira revelação fora do cristianismo não existe fé, só existe crença. Ok? Ah, mas Deus está presente na criação, porque São Justino, mártir, fala que existem sementes do verbo espalhadas na criação, etc, etc. Tudo bem. Sementes do verbo espalhadas onde mesmo? Onde mesmo? Na criação. Parabéns. É na criação. Portanto, não é a economia de revelação. É na criação. Então você vai na criação, usa o seu raciocínio, a sua cabeça e descobre a verdade de Deus que está lá, na criação. Mas não é na revelação. Está entendendo? As verdades que as outras religiões têm são verdadeiras, né? Quando não são erradas, são verdadeiras. Está entendendo? Entendem que existem verdades nas outras religiões? Que ninguém consegue dizer só coisas falsas. Alguma verdade estão dizendo. Junto com um bando de coisa incompleta. Tá? Porque é evidente que as outras religiões não estão completas. É evidente que eles não têm a verdade plena. É evidente que nós cristãos é que conhecemos a verdade. Embora passemos a nossa vida inteira nos esforçando para tentar compreendê-la. Mas ela já foi revelada em Jesus Cristo. A gente continua buscando para entender. Mas já foi revelada. Já sabemos onde está. Muito bem. Esses outros, que não são cristãos, eles enxergam a verdade de Deus? Sim. Onde? Na criação. São esforços humanos de enxergar a verdade que está presente no criado, no mundo criado. Porque Deus, quando faz o mundo, Ele deixa as pegadas dele, entende? Ele deixa sinais dele, aquilo que São Justino chama de sementes do verbo. Deus deixa o sinal da sua obra. Quando, por exemplo, você vê um quadro de Pablo Picasso, um cara que é especialista e consegue ver o estilo de Picasso, consegue dizer, não, isso daí é o estilo de Picasso. Está entendendo? Já uma pessoa que consegue enxergar a obra do artista, que é Deus, na criação, tá bom. Consegue ver coisas boas e bonitas. E por isso as religiões terminam tendo coisas verdadeiras. Mas não existe revelação. Não há revelação fora do cristianismo. Existem sinais de Deus que foram deixados na criação e essas pessoas, com a sua inteligência, conseguem enxergar esses sinais. Chama-se crença. Então, é isso que quer dizer que só Jesus salva. É este o objeto da declaração Dominus Jesus. Tá? Então, a Dominus Jesus é simplesmente isso. Não sei se vocês já tiveram acesso. Tem na internet, né? Essa declaração da doutrina da fé. Foi publicada no ano 2000. E o nome da declaração, o nome todo é o seguinte: Declaração Dominus Jesus sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Unicidade quer dizer que só tem um caminho de salvação. Chama-se Jesus. Único. E universalidade quer dizer que Ele é o Salvador de todos. Não é só o Salvador dos cristãos. Ah, Jesus é o único Salvador para os cristãos. Não. Ele é o único Salvador de todo mundo.
E quem for salvo vai ser salvo através dele. Dele e do seu corpo, que é a igreja. Mesmo o chinesinho que nesta vida nunca ouviu falar de Jesus, que passou a vida seguindo a sua consciência e buscando a Deus, mas nunca ouviu falar de Jesus Cristo, portanto não teve oportunidade de se converter e de conhecer o caminho da salvação. Deus, na sua infinita bondade, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o que acontece? Deus pode arranjar um jeito de salvar esse chinês. Como? Através de Jesus Cristo e da igreja. Ou seja, de alguma forma, esta pessoa pode ser salva. Como? Pela Igreja Católica, que é o corpo de Cristo. Sem ele nunca ter ouvido falar da Igreja Católica durante a vida. Mas a salvação acontecerá através de Jesus e do seu corpo. Porque, aliás, a salvação é pertencer à igreja. Ou seja, estar no céu é estar unido a Cristo. E isso chama-se corpo de Cristo. Igreja. Está entendendo? Então, no céu seremos todos católicos. No céu seremos todos pertencentes à única igreja de Cristo. Lutero, se ele estiver no céu, depois das bobagens que fez aqui na terra, né? Depois de ter passado por alguns anos no purgatório, que ele negava a existência, Lutero, se ele estiver por lá, hoje ele é católico. Está entendendo? Se Gandhi estiver no céu, hoje ele é católico. Só existe esta possibilidade. É isto que o documento está dizendo. O documento tem esse título e não é por acaso. Unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. Tá? O documento foi assinado pelo cardeal Joseph Ratzinger. Está na internet à disposição para aqueles que quiserem consultar. Tá? Vale a pena. É um dos documentos mais polêmicos dos últimos tempos. Foi muito criticado, né? Mas tudo bem. É do dia 6 de agosto de 2000. Assinado Joseph Cardeal Ratzinger e Tarcísio Bertone, que atual é secretário. Um hoje é Papa, o outro é secretário de Estado, né? O que é que isso tem a ver com os 4 concílios que nós estudamos? Tem a ver que o assunto não é o mesmo, mas o assunto é o mesmo. Ou seja, trata-se da nossa salvação. Vejam só. No concílio de Niceia e de Constantinopla, o que é que estava sendo questionado? Estava sendo questionado se o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, era Deus ou não. E estava sendo questionado em Constantinopla se o Espírito Santo derramado sobre nós era Deus ou não. Ora, se o Filho não é Deus, Deus não veio. Se ele não veio, não tem salvação. Nós estamos sozinhos outra vez. Se o Espírito Santo não é Deus, ele não diviniza. Porque é o Espírito Santo que faz com que a gente esteja unido com Jesus para poder participar da vida de Jesus no céu. Se ele não é divino, ele não diviniza. E se ele não diviniza, não tem salvação. Ou seja, se os 2 paráclitos, que é o Filho e o Espírito Santo, não vieram ao mundo, não se tornaram disponíveis a nós, através da missão que receberam do Pai, para nos abraçar e nos levar para junto da casa do Pai, para viver a vida de Deus, então nós estamos sozinhos outra vez, não teve salvação. Está entendendo? É isso que está em jogo. Em Niceia e Constantinopla. É a nossa salvação. Porque só tem salvação se Deus veio. E quem tem que vir é Deus, não é um delegado.
Entendeu? Não é um embaixador, um representante de Deus. Tem que ser Deus. Porque um representante de Deus não vai conseguir superar o abismo. E se não supera o abismo, gente, ou ele vem ou a gente não vai. Se ele não vem, a gente não vai. Está entendendo? Então o Filho vai, vem a nós, assume nossa humanidade, o Espírito Santo nos une a Ele, e aí a gente vai para o céu. Esse é o único caminho, da única salvação possível. Só isso sacia o caminho do homem, sacia o coração do homem, e isso significa que só Jesus salva. E o que é que tem a ver Éfeso e Calcedônia? Tem a ver o seguinte, isso aqui já explicamos outras vezes, mas é bom recordar. Tem a ver o seguinte, Jesus veio, mas ele não pode vir e se unir a nós tanto, que a nossa humanidade deixe de existir. Que seria o monofisismo, né? Se uniu à humanidade de tal forma que a humanidade foi amalgamada com a divindade, e aí nasceu um monstrinho, né? Uma mistura das duas coisas. Mistura do homem com Deus. Misturou demais. Mas ao mesmo tempo não pode ficar muito separado. Ser duas pessoas completamente diferentes. Uma é o Filho Eterno, outra é o homem Jesus. Duas pessoas. Se fica separado, então também não tem salvação. Uniu demais, se perdeu. Separou demais, também se perdeu. Então é aqui que vem, com Éfeso e Calcedônia, vem aquelas expressões que não são exatamente as expressões usadas por Calcedônia, mas é como eu gosto de expressar, que fica mais claro, não é? Que em Jesus a natureza humana e a natureza divina estão unidas, mas sem confusão. Tá? E estão distintas, mas sem separação. Tá entendendo? Une, mas não confunde. Distingue, mas não separa. Porque é necessário que o homem permaneça homem e que Deus permaneça Deus. Se a gente é um grãozinho de sal que é diluído no grande oceano, meu irmãozinho, isso chama-se perdição. Não é salvação coisa nenhuma. Uniu demais. Nós precisamos ser levados para a vida de Deus e de alguma forma continuar nós mesmos. Está entendendo? Porque não interessa para nós, é magra consolação você querer sobreviver de outro jeito, né? Na barriga da minhoca você vai sobreviver, né, quando você morrer. Não vai ser o seu corpo que vai ficar sendo parte da minhoca? Não é isso? O verme vai lá, come o seu corpo e pronto. Aquela célula que era sua agora virou a célula de um verme. Você continua vivo. Olha que gracinha. Isso é salvação? Não. Isso é vida eterna? Não. Tá entendendo? Ah, não, eu vou casar, eu vou ter filho, assim eu sobrevivo no meu filho. Mas, meu irmão, você é filho. Você acha que você é seu pai? Hein? Você acha que você é sua mãe? A vida que você está vivendo é a vida dele? Não. Então não está sobrevivendo coisa nenhuma. Então para nós só interessa a salvação se nós formos viver a vida de Deus. Tá? E nós continuarmos nós mesmos. Se você deixa de ser você, isso não é salvação. Tá?
não é salvação. Salvação é outra coisa, salvação é eu continuar sendo eu. Então é por isso que é necessário que haja uma continuidade, por exemplo, da alma humana. Tem que ter alguma coisa que continua na vida eterna. O corpo vai ser esse, mas não vai ser esse, né? É evidente que você vai ressuscitar com este corpo, mas não é exatamente este corpo. Ok? Por quê? Por uma razão muito simples. O seu corpo é muito dinâmico. O corpo que saiu da barriga da sua mãe não está mais aí. Não tem nenhuma célula dessas aqui que saiu da barriga da sua mãe. Aquelas células lá já foi embora no vaso, né? Aquela célula lá você já suou, gastou, urinou, respirou, já tomou banho, morreram milhões de células. Quer dizer, não é a mesma matéria que saiu da barriga da sua mãe, mas é o mesmo corpo. O que é que mantém a unidade do corpo? Chama-se alma. Está entendendo? Porque, como diz a filosofia de Santo Tomás, a alma é a forma do corpo, né? Seria o software do corpo, né? Então, você vai e pega um arquivo, né? Põe num pendrive, tira de um computador, põe no outro computador, você vê aquele mesmo arquivo. Mas o computador é diferente, né? A tela é diferente, etc, etc. Então, não necessariamente... Isso é uma comparação, né? É evidente que eu não estou dizendo que a alma é só um arquivo de programa, tá? Mas é evidente que nós seremos salvos. A nossa alma precisa perseverar. Precisa existir, continuar existindo para que haja salvação. Tá? O corpo ressuscita. A alma também, de alguma forma, é divinizada. Não dá para usar a palavra ressurreição para a alma, porque é uma palavra inadequada. Ressuscita aquilo que morre. A alma não morre, então ela não ressuscita. Tá? Mas, se quiser usar a palavra ressurreição, pode usar com muitas aspas, né? Sabendo que a alma também é transformada por Deus, divinizada. Tá? Então, eu estou colocando isso daqui para que vocês vejam que o nosso curso de história se deteve detalhadamente nesse grande itinerário, nesse grande processo que foi a igreja dos primeiros séculos. Para vocês entenderem que esse itinerário é importantíssimo, porque ele joga luz para a nossa situação de igreja hoje. E para você entender que nós não estamos aqui para inventar uma igreja nova, e que essa crise que nós estamos passando aqui não é a primeira. Existe luz no final do túnel em Deus, né? A gente espera em Deus nosso Senhor, que Ele vai nos ajudar. Ele já nos livrou até aqui, continuará nos livrando, né? Ele livrou a igreja em crises maiores, vai continuar livrando. Tá? Vai continuar livrando. Então, até agora escapamos, vamos continuar escapando, mesmo que haja evidente martírio, mesmo que haja evidentemente problemas, perseguições, calúnias, mesmo que a igreja passe por uma grande apostasia de muitas pessoas, mesmo que a igreja diminua de tamanho, ele permanecerá fiel à sua esposa. Aliás, o próprio catecismo da Igreja Católica nos recorda isto. No número 675, o catecismo diz assim: antes do advento de Cristo, ou seja, antes da segunda vinda de Nosso Senhor, a Igreja deve passar por uma provação final
que abalará a fé de muitos crentes. Então veja só, não é uma hipótese, tá? Isso é algo que está fundamentado nos livros da Sagrada Escritura. Haverá uma aprovação final. Quando que vai ser? Nós vamos ver isso? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe. Jesus está para voltar? Faz 2000 anos que ele está para voltar. Então pode ser que ele volte amanhã, pode ser que ele volte daqui a 1000 anos. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, né? Nem o Filho do Homem. Então não adianta querer prever. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra, atenção, dela quem? Da igreja. Desvendará o, aspas, mistério de iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas. Olha só. Não é que o homem vai ficar ateu e não vai ter mais religião. Tem muita gente que está consolada porque, olha, porque as pessoas têm fé, né? As pessoas creem em alguma coisa. O importante é ter uma religião. Meu irmãozinho, está escrito aqui que haverá uma impostura religiosa. Ou seja, uma religião que vai trazer ao homem, aparentemente, a solução dos seus problemas. À custa da apostasia da verdade. As pessoas vão se afastar da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo. Isto é, um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. O homem glorifica a si mesmo. Está muito parecido com o tipo de atitude que nós temos hoje em dia, né? Fora da igreja e dentro da igreja, porque a impostura religiosa de anticristo pode estar dentro da igreja também, né? Ou seja, não é que está dentro da igreja, está disfarçado de igreja, né? Número 676. Essa impostura anticrística já se esboça no mundo toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica. Então, por exemplo, Hitler tentou realizar na história a esperança messiânica. Marx, Lenin, Stalin, os socialistas tentam, todos eles, instaurar na história a esperança messiânica. A teologia da libertação, neste sentido, ela é anticrística. Ela é a impostura religiosa que quer dar uma aparente solução ao homem. Quer resolver os problemas do homem. Se eu sou contra e me debato contra a teologia da libertação constantemente, é exatamente por causa desse seu caráter que não é aproveitável. Isso daí não dá para aproveitar, gente. Ou você corta e joga fora, ou vai apodrecer as outras maçãs do cesto. Alguma parte da teologia da libertação pode ser aproveitada? Pode até ser, mas isso aqui não. Então, pretende realizar na história a esperança messiânica. Essa é a impostura anticrística. Realizar na história a esperança messiânica. Quando o Papa Bento XVI escreve a sua encíclica Spe Salve, ele sabe que ele está dando um tiro no coração da besta. Está entendendo? Que só pode realizar-se para além dela, ou seja, além da história. Por meio do juízo escatológico. Ou seja, vai ter um juízo final e aí a partir daí é que começa o verdadeiro reino de Deus. Mesmo em sua forma mitigada, a igreja rejeitou esta falsificação do reino vindouro sob o nome de milenarismo.
sobretudo sob a forma política de um messianismo secularizado e intrinsecamente perverso. Olha só, a forma política de um messianismo secularizado. Está parecido com o socialismo isso? Está parecido com a esperança do Obama? Está parecido com a esperança do Lula, do Chávez? Qualquer semelhança não é mera coincidência. É realmente messianismo secularizado, ou seja, um messianismo sem Deus, é um Messias sem Deus. Anticristo é isso. Cristós é Messias, né? Anticristo é um falso Messias. 677. A igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. Ou seja, gente, a igreja, aquela parte da igreja que permanecer fiel, porque a outra parte não é a igreja, é a outra, né? Ou seja, é a prostituta. Babilônia, a prostituta, a grande Babilônia, como diz o Apocalipse, a grande prostituta. Então, a igreja seguirá a morte e a ressurreição de Jesus. Então, quando uma pessoa te convida para ser cristão, nós não estamos convidando você para um passeio no bosque, tá? Não é um negócio assim, vamos ser felizes. Porque a gente precisa estar aqui com a maioria. Se você tem vontade de ser maioria, se você só tá com a torcida, tá todo mundo junto, ai que beleza, minha irmãzinha, meu irmãozinho, eu acho que você tá deslocado. Para ser católico hoje em dia, você precisa ter coluna vertebral. Sempre precisou, mas agora muito mais. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja. Precisa repetir? Vamos repetir. O reino não se realizará, senhores católicos triunfalistas, não se realizará por um triunfo histórico da igreja. Não é que de repente, nós vamos fazer assim, né? Teve um padre jesuíta maluco, chamado Teilhard de Chardin, que fez um estrago enorme para a teologia do século XX. Ele falava do progresso humano científico, que nós vamos chegar até a cristificação total, né? A cristogênesis. O homem, a sociedade vai melhorando cada vez mais e nós vamos melhorando cada vez mais até que Cristo seja tudo em todos. Vai ser um triunfo, uma beleza. Conversa para boi dormir. Não vai acontecer. Não está acontecendo. O nosso mundinho está bem pior, obrigado. Não é? Está bem pior, muito obrigado. Não está melhorando, não está parecendo com Jesus, a não ser que esse seu Jesus seja muito feio na foto. Tá? Então, não vai ter cristificação desse jeito. O que vai ter é a tribulação final. A grande apostasia. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo da igreja segundo um processo ascendente. Né? A igreja vai crescer, 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 até que venha o reino de Deus. Não é assim, gente. Mas, como é que vai acontecer o reino? Olha a solução. Por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Eu não sei se eu verei essa vitória na minha vida. Mas mesmo sendo derrotado durante esta vida, quando essa vitória vier, ela será minha. Entende? Mesmo que eu, nesta vida, morra,
mártir, perseguido, escarnecido, mal falado, essa vitória será minha. Entenderam? Então, vejam só. Uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal. Ou seja, no final, gente, as coisas vão ficar piores, não vão ficar melhores. É um desencadeamento último do mal. É o último golpe, né? Última tentativa desesperada do diabo. Por isso que eu gosto daquele seriado Band of Brothers, né? Que alguns de vocês já assistiram. O que é que foi a questão de Bastogne? Hitler fez a sua última tentativa desesperada de mudar o rumo da guerra, com aquela invasão das Ardenas, da floresta das Ardenas, na Bélgica. E aquele pequeno grupinho de paraquedistas, aquele pequeno grupinho cercado de todos os lados por nazistas, resistiram até o fim. Conseguiram resistir até o fim. E aí veio o triunfo final dos aliados. Essa é a situação da igreja. Um pequeno grupo isolado terá que resistir até o fim. E virá a salvação do céu. Mas enquanto isso, coragem. Vamos aguentar o frio de Bastogne. Vamos ser fiéis uns aos outros. Mesmo que no meio desta guerra nós tenhamos um mau comandante, como a companhia Easy tinha. O tenente Dyke, né? Era um mau comandante. Mas os homens se uniram entre si e conseguiram levar para frente. Mesmo que com um mau comandante, a gente tenha que arranjar um sargento Lipton que mantenha a moral do grupo elevada enquanto o comandante é ruim. Sem trair o comandante, mas permanecendo fiel a ele. Para mim, aquela cena de Bastogne, aquela situação, para mim, é uma parábola da situação da igreja atual. Né? Muitas vezes nós não temos bons comandantes. Nós precisamos permanecer fiéis à igreja. Muito bem. O triunfo que fará sua esposa descer do céu. Olha só, isso é importante. A esposa virá do céu. Não é uma ascensão. A igreja vai crescer, 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 até que ela chega no céu. Isso aí é a Torre de Babel, gente. Não, é o contrário. O céu vem até nós. A esposa vem. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma de juízo final depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. O mundo passa. Este mundo passa. E exatamente porque ele passa é que ele não é a felicidade para nós. Não construa sua casa na areia. Não ponha suas esperanças neste mundo. Não construa sua casa na areia. Agora, gente, deixa eu dizer para vocês. Não tem jeito de ser cristão sem esta fé aqui.
E se não tem jeito de ser cristão sem esta fé aqui, muito menos tem jeito de ser padre religioso. Se você não tiver esta fé, você vai roer a sua própria corda. Entendeu? Mais cedo ou mais tarde você irá ruir. Você coloque sua esperança em você que você vai ver o que vai dar. Põe a sua esperança em qualquer criatura, você vai ver o que vai dar. Vai ser uma tragédia. Ok? Então, esta é a nossa esperança. Só Jesus salva, só Ele é o caminho. Nós temos certeza que um bando desses filhos da mãe, traidores, pelegos, covardes, serão salvos. Como? Pelo nosso sofrimento unido ao de Cristo. Pela nossa fidelidade, que não é nossa, porque é a fidelidade de Cristo. Todas as vezes que nós somos fiéis, não somos nós quem somos fiéis, é Cristo que é fiel em nós. Então, vários desses filhos da mãe traidores serão salvos. Eu não tenho dúvida nenhuma, que vai ter muito filho da mãe que vai passar uma vergonha danada e pela esperança do purgatório serão salvos. E temos que estar dispostos a sofrer na fidelidade, até mesmo para que aqueles que nos traem sejam salvos. Isso é amar o inimigo, isso é ser cristão. Aguentar firme na fidelidade. E aguentar firme na fidelidade não quer dizer que nós precisamos passar a mãozinha na cabeça de traidor. Porque o amor que nós temos por eles é exatamente este. O amor de sermos fiéis ao Evangelho, mostrar para eles que eles estão traindo o Evangelho, mesmo que eles se revoltem contra nós depois. Tá? Porque é assim que acontece o ódio do apóstata, né? Vocês estão lembrados do que o cardeal Ratzinger falou a respeito do ódio do apóstata? Já comentei isso com vocês. Não? Num livro do cardeal Ratzinger, que é um livro de retiro que ele pregou para os padres da Comunhão e Libertação, que é um movimento, né? Um livro foi publicado em italiano, chama-se Guardare Cristo, Olhar para Cristo, né? E tem em espanhol também, nós temos na biblioteca em espanhol e em italiano. Em espanhol é Mirar a Cristo. Olhar para Cristo, né? É sobre a fé, esperança e a caridade. Muito interessante o retiro, seguindo os escritos de um filósofo chamado Joseph Pieper. Esse filósofo, Joseph Pieper, ele foi filósofo na Universidade de Münster, na mesma época em que o padre Ratzinger era também professor em Münster. Por isso eles se conheceram e... Bom, voltando. Deixa eu ler para vocês o texto do cardeal Ratzinger nesse livro. A tradução é minha. Ele está falando do rancor. Parecido com o rancor é o ódio do apóstata, que jogou fora o peso da vocação cristã e arranjou, por sua conta, um sentido de vida que parece ser mais simples que o da existência cristã. Olha que descrição, né? Fenomenal. O cara jogou fora o peso da vocação cristã e arranjou, por sua conta, um sentido de vida. Bom, depois que você faz isso, o que acontece? Esse novo sentido será apresentado pelo apóstata aos outros como sendo o verdadeiro conteúdo da mensagem cristã. É evidente, ninguém suportaria chamar a si mesmo de apóstata. Não, eu não sou apóstata, eu não abandonei a fé cristã. É que o jeito que eu seguia o cristianismo estava errado.
Agora eu tenho uma nova interpretação. Porque a gente precisa interpretar a Bíblia direitinho. A gente precisa, né, refazer certas leituras, certas palavras que ferem as pessoas, né? Mas é porque eram palavras que foram pronunciadas noutra época. A gente não pode mais ferir as pessoas desse jeito. A gente tem que adaptar aos tempos modernos. E assim vai adaptando. Com isso, atenção, nasce um ódio sinistro por todos os que recordem ao apóstata a verdadeira grandeza da mensagem cristã. Se você continuar pregando o cristianismo, o que o apóstata vai fazer? Vai odiar você. Né? Parece que tudo é capaz de acordar a consciência dele e fazer com que ele mesmo duvide da autojustificação na qual se refugiou depois de ter perdido a fé. Ele pisoteou a própria consciência e agora deve igualmente pisar sobre aqueles que deem voz a esta consciência. Então olha o que o apóstata faz. Ele pisa na consciência dele. Por quê? Porque o cristianismo exigia o quê? O martírio, a fidelidade, a entrega. Não, o martírio não. Nós vamos ser bons mocinhos. Olha só. Nós vamos amar o mundo. E quando a gente amar o mundo vai nos amar. Só que é o seguinte, ô idiota, isso não funciona, sabe por quê? Porque o amor se fez carne, e quando o amor se fez carne, nós o matamos. Então não me venha com essa conversa besta de que se a gente amar o mundo vai se converter, vai nos aplaudir e dizer que nós somos maravilhosos. Olha que gracinha. Não vai acontecer, gente. Isso é coisa de idiota. O amor se fez carne e nós o matamos. E vamos continuar matando enquanto o amor se manifestar. Então a fidelidade à nossa vocação significa estar dispostos a morrer por ela. Está entendendo? Então o que acontece? O apóstata inventou esse jeito mais fácil de ser cristão. Esse jeito cor-de-rosa, paz e amor bicho. Entendeu? E aí, quando ele encontra alguém que é o que ele era, que crê no que ele cria, que morre por aquilo que ele traiu, ele irá odiar essa pessoa. Está entendendo? Odiar. Não tem dúvida. Não tem esse negócio de, vamos sentar aqui para negociar. Não, porque a sua existência, a sua presença já é uma denúncia. Entende? Olha a palavra do Papa, ele diz assim: tudo é capaz de acordar a consciência dele e fazer com que ele mesmo duvide da autojustificação na qual se refugiou depois de ter perdido a fé. Ele pisoteou a própria consciência e agora deve igualmente pisar sobre aqueles que deem voz a essa consciência. Entendeu? O apóstata pisou na sua consciência, agora vai pisar em você, se você acordar a consciência dele. De uma forma geral, poderíamos dizer que o homem que nega a sua própria grandeza metafísica é um apóstata da divina vocação da humanidade. O ódio imenso que hoje se vê em certos grupos terroristas não pode ser compreendido sem essa necessidade de pisotear a consciência e tudo o que recorde a sua mensagem. Pisotear a consciência e tudo o que recorde a mensagem da consciência. Então, é aqui que se explica por que é que o fim, né, no final, sem dúvida alguma, por causa da grande apostasia, haverá uma grande perseguição. E a grande apostasia, né, não sei se ela já está acontecendo, mas está acontecendo uma apostasia. Que a igreja está passando por uma apostasia, está. Que ela é grande, também. Agora que ela seja a grande apostasia com A maiúsculo, com G maiúsculo e com P maiúsculo, né? com A maiúsculo, perdão, a grande apostasia, né? Que isso seja a grande apostasia, não sei. A final, a derradeira. Mas que é uma delas, é um ensaio, que está parecendo muito com o ensaio geral, tá.
está parecendo muito com o ensaio geral. Então, permanecemos firmes na fé. Estudar os concílios, portanto, é estudar verdadeiramente a fé que nos redimiu, né? Estudar com confiança o Salvador e estudar essa unicidade e universalidade salvífica de Cristo Senhor. Por isso eu recomendo a vocês a leitura da Dominus Jesus. Vale a pena.